Então, nós estamos fazendo o estudo das funções. Vamos só lembrar de algumas coisinhas bem simples aqui, né? Então, a notação é o quê? Função de A em B, né? A é denominado como domínio da função e B denominado como o contradomínio da função. Então, às vezes a gente tem um valor numérico, né? Como é que funciona isso? A gente está vendo isso aí ao longo de todo o estudo do nosso curso, né? Como que a gente faz, né? A gente simplesmente vai pegar um determinado elemento, vai colocar aqui no lugar do x, e ele vai ocupar todos os lugares onde esse x aparece numa determinada função para a gente. Então, está pedindo aqui para a gente calcular a função de 100. Para esse elemento 100, nós colocamos nessa seguinte condição aqui. Então, é 2x menos 1, então a gente faz a função para o elemento 100, a gente coloca então 2 que multiplica 100 menos 1. O que a gente tem? Então a gente tem aqui 200 menos 1, f de 100 é igual a 199. Então é a função de A em B. Então nós temos o domínio, o contradomínio e também formando ali para a gente a imagem. Bom, vamos lá então. Exemplo 2. Se f de x for igual a 2x ao quadrado menos 6x mais 8, calcule os valores de x tal que f de x seja igual a zero. Gente, mais uma vez, né? Equação de segundo grau, muito fácil, né, para a gente poder resolver isso aqui. Já fiquem à vontade. Então, o que eu estou falando aqui? Que o f de x ele é igual a zero. F de x ele vai ser igual a zero. Então, o f de x vale zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Resolver uma equação de segundo grau. É muito simples, né, pessoal? Como é que a gente vai fazer? Pega os valores de A, B e C. A gente pode resolver isso daqui por Bhaskara. Quem quiser resolver por Bhaskara pode resolver, mas a gente também pode resolver isso aqui por soma e produto, né? Menos B sobre A, né? Os valores que somados vão ter que dar 6 positivo e que multiplicados deem 8. Nossa, será que é tão difícil fazer isso assim? Hein? Na minha opinião aqui, pelo jeito, né? Não é tão complicado, né? Então, somados vão ter que dar 6 e multiplicados vão ter que dar 8. 2 vezes 4, 8. Não é mesmo? Vamos ver. 2 e 4, olha lá, ó. Tá vendo? Por soma e produto ou por Bhaskara, vocês podem resolver da maneira que vocês quiserem, né? Então, logo, as nossas respostas para x é x' igual a 2 e x' ou x2 é igual a 4. Domínio de uma função. O domínio é uma coisa muito simples, né, pessoal, para a gente poder entender. Uma função igual a essa daqui, ó, de x ao quadrado menos 5x mais 6, o que a gente sabe disso aqui? Que o domínio está nos reais. Agora, se eu tenho uma função, né, cujo domínio dela está no denominador e não no numerador, o que acontece? O domínio do denominador tem que ser diferente de zero. Eu não posso ter zero aqui, ó. Não pode existir zero aqui no denominador. Tá bom? Então, para todo x menos 3, diferente de zero. Tá? Então, o x não pode ser igual a 3, porque 3 menos 3 ele vai ser o quê? Vai ser igual a zero. Então, meu x não pode ser 3. A resposta que eu não posso aceitar para o domínio desta função aqui é x igual a 3. Tá? Vamos lá. Mais uma vez, só que dessa vez nós temos x no numerador e no denominador. Tá vendo aqui? Ó? Observem. Qual é o critério para a gente poder saber o domínio dessa função? Bom, o critério que a gente tem que estabelecer aqui é o seguinte, né? Que o domínio de 2x menos 6 vai ter que ser diferente de zero. E para que ele possa ser diferente de zero, 2x tem que ser diferente de 6 e x vai ter que ser diferente de 3. Então, se o meu x for igual a 3, eu não posso aceitar essa resposta. E qualquer coisa que, se eu for multiplicar 2 vezes 3 vai ser igual a 6, também não vou poder aceitar essa resposta, tá? Então, não é possível de eu aceitar a resposta assim. Então, fica bem fácil da gente poder verificar aqui quem é o domínio de cada função, simplesmente estudando o tipo de função aqui que a gente tem, aonde é que está o nosso f de x, se o x está no numerador ou no denominador. Então, a gente tem que observar essas particularidades aqui. Isso aqui é muito importante no cálculo da gente saber. É muito importante a gente saber que nós não vamos poder ter zero, nesse caso aqui, no denominador, e a gente nunca vai poder ter essa condição de zero dividido por zero. Isso não pode existir também, tá bom? Quando a gente tem um domínio aqui de um radicando, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma raiz, não é isso?
Então, para a gente poder ter o domínio de um radicando, ele tem que ser sempre maior ou igual a zero. Eu não vou poder ter um radicando negativo, né? Então, eu vou poder aceitar aqui todos os valores de x aqui como resposta, eu vou poder aceitar todos os valores de x que sejam maiores ou iguais a 5. Bom? Porque eu não posso ter valores negativos. Função par e a função ímpar. É só uma particularidade, tá? Vamos explicar isso daqui só para que a gente possa entender com maior facilidade a respeito de função par e função ímpar. Mas isso aqui não interfere tanto assim na maneira da gente resolver os cálculos, né? Função par, os valores simétricos de x e as imagens serão iguais. Bom, se eu pegar aqui os valores simétricos de x, eu vou colocar um elemento x aqui, menos 3, e aqui eu coloco um valor simétrico do elemento x, né, no caso do elemento menos 3. Então eu coloco o elemento 3. Vou resolver as duas funções, uma com 3 e uma com menos 3. Quando eu resolvo essas funções, olha aqui o que acontece. A imagem é a mesma. O resultado é 5. E agora se a função ela é ímpar. Olha só o que está acontecendo. A função ela é ímpar. Vamos ver o que está acontecendo aqui então, né? Então eu venho aqui e coloco aqui, ó, na minha função g de x, que é igual a 2x. Vou colocar o elemento menos 4. Qual é o simétrico dele? É 4 positivo. Resolvo essa função, uma com o menos 4, outra com o 4. Olha aqui o resultado, ó, são imagens simétricas, tá vendo? Mas não são iguais. São simétricas, mas não são iguais. Logo eu vou descobrir que a minha função g de x é uma função ímpar. E aqui a minha função f de x é uma função par. Como é que eu descubro isso? Resolvendo pela simetria. Então eu resolvi essa daqui, por exemplo, com menos 4 e 4. E essa daqui eu resolvi com menos 3 e 3. Fazendo isso aqui eu descubro se uma função é par ou se uma função ela é ímpar. Função inversa. Para encontrar a inversa de uma função é um processo prático e bem simples, tá bom, pessoal? Nós vamos fazer o que inicialmente? Nós vamos trocar o x por y e em seguida isolar o y. Coisa bem fácil, né? Então, seja essa função aqui, ó, 2x mais 3. Vamos obter a inversa. Notem esse símbolo aqui, ó, menos 1. Então, é f elevado na menos 1 de x. Eu estou dizendo que eu estou fazendo a inversa desta função que foi apresentada aqui. Ó. Vamos lá, seguindo o passo a passo. F de x é igual a 2x mais 3. F de x não é a mesma coisa que y, pessoal? Sim, é a mesma coisa que y. Então, o que a gente vai fazer? X vem para o lugar de f de x. E aqui, onde eu tinha x, vão ficar com y. Bom, eu já substituí cada um no seu devido lugar. O que eu tenho que fazer agora? Agora nós vamos ter que fazer o quê? A isolamento de y, né? Já invertemos o x e o y, agora nós vamos fazer o quê? Vamos isolar o y. Agora é um processo bem simples, né, pessoal? Nós só podemos observar aqui, esse 3 aqui ele está somando. O que a gente tem que fazer com ele? Vamos passar ele para o outro lado, tentar isolar esse y aqui. Então esse 3 a gente passa ele para o outro lado, se ele está somando, a operação inversa da soma a gente vai diminuir. Então vai ficar como? X menos 3, que é igual a 2y. O y já está isolado? Não, ainda não está isolado. Tem esse 2 aqui acompanhando ele. O que a gente faz? Esse 2 está multiplicando o y, a gente passa ele para o outro lado, dividindo. Então nós vamos ter isso aqui. X menos 3 dividido por 2 é igual a y. Logo, qual é a nossa resposta? Bom, a inversa, ou seja, a função inversa de x, para esse caso de 2x mais 3, a gente tem que o resultado dela é x menos 3 dividido por 2. Viram como é simples? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Ó. Encontre a inversa da função f de x é igual a 2x menos 1 dividido por x menos 3. Bom, o que a gente tem que fazer? Seguir esse passo a passo que a gente tem aqui, né? Trocar x por y e em seguida isolar o y, né? Trocamos eles aqui então de lugar, ó. Tá vendo? Bem simples. E aí a gente vai seguir um procedimento matemático fácil agora, né? Esse y menos 3 está dividindo, a gente passa para o outro lado multiplicando, correto? E a gente faz então aqui em seguida o que? Esse x não está multiplicando aqui agora? Então esse x a gente faz x vezes y, x menos 3, x vezes menos 3, menos 3x. Agora notem o seguinte, a gente não tem que isolar os de y,
Então, os de y com quem é de y e os de x a gente passa para o outro lado. Então, a gente vai pegar esse menos 3x aqui, vai passar para cá, da igualdade. Se ele era menos, passa positivo. O menos 1 continua aqui, não mexi em nada com esse menos 1, ele continua onde ele está. E esse 2y aqui, ele é positivo, passa para o outro lado, negativo. O que está acontecendo? Vamos observar aqui, olha, eu tenho y aqui e tenho y aqui, não é mesmo? Y em evidência, não é? Então, vamos lá, y em evidência. O que sobrou para a gente? Sobrou x menos 2. Y que multiplica x menos 2. Logo, esse x menos 2, ele está fazendo o quê? Está multiplicando o y. O que eu vou fazer? Passo ele para o outro lado. Quando eu passo ele para o outro lado, eu passo dividindo. Então, fica y, que é igual a 3x menos 1, dividido por x menos 2. Aí eu faço, então, o resultado. Vou escrever o resultado. A inversa dessa função, f elevado a menos 1 de x é igual a 3x menos 1, dividido por x menos 2. A Universidade Federal de São Carlos tem um exemplo bem legal aqui para a gente poder resolver. Ele está dizendo aqui nesse exercício, ó, seja a função f de x é igual a menos 2x dividido por x menos 2. Determine, então, a inversa para o elemento 2. Olha, não é só a inversa, eu estou pedindo a inversa aqui, ó. O exercício está pedindo a inversa para o elemento 2. Então, o que a gente vai fazer é o quê? Aquela parte bem básica que a gente já viu agorinha, que é fazer o quê? Descobrir qual é a função inversa. Para isso, a gente faz, então, a substituição e depois o isolamento, né? Então, agora a gente vem fazer isso aqui, ó. A gente faz, então, a substituição do x pelo y. A gente vai fazer, então, agora o isolamento. Vamos buscar isolar o y para um lado. Esse y menos 2 aqui está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, x vezes y vai ficar xy, x vezes menos 2x, que é igual a menos 2y. Quem é de y vai para um lado, quem é de x vai para o outro. Separa um do outro. Lembra que o objetivo é isolar o y. Então, eu pego esse menos 2y, venho com ele para cá da igualdade. O que acontece? Muda. Se ele estava menos, fica positivo. E esse menos 2x aqui estava negativo, passa para o outro lado, positivo, tá bom? E agora o que acontece? Simplicidade, né, pessoal? Y em evidência, o y ficou em evidência, o que eu faço? Coloco ele em evidência. O que sobrou para a gente? X mais 2. Então, y que multiplica x mais 2. Logo, esse x mais 2 aqui, o que eu vou fazer com ele? Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Y é igual a 2x dividido por x mais 2. Então, esse aqui é o resultado da minha inversa, mas isso não é a resposta. Notem o seguinte, que ele está pedindo para a gente poder ver o que acontece quando eu coloco o elemento 2 na inversa dessa função. Então, agora nós vamos aplicar esse resultado que nós chegamos aqui com o elemento 2 e vamos ver o que acontece. Então, aonde for x, eu substituo por 2. Vamos lá, então. Então, essa inversa vai ficar como? 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. 4 dividido por 4. Portanto, o resultado da inversa desta função aqui, com a aplicação do elemento 2, o resultado dela é 1. Função composta. Bom, vamos ver quais são as notações dessas funções compostas, né? F de g de x. Às vezes a gente vê escrito como fog de x. G de f de x. Às vezes vem escrito nos exercícios gof de x. E f de x, fof de x. Vamos lá, então. Então, dadas essas funções, a f de x para mim vale quanto? 2x mais 1. E a g de x vale quanto? 4x menos 3. Determinar f de g de x. E agora, hein, pessoal? É a função dentro da função. Por isso que a gente chama aqui a função composta, né? Então, notem o seguinte. Quando a gente vai fazer uma substituição de uma função por um elemento, a gente coloca o elemento no lugar do x, ou no lugar do y, ou no lugar da letra que a gente quiser colocar aqui. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que está acontecendo? Em vez de eu colocar um elemento, o que eu vou ter que colocar? Eu vou ter que colocar uma função inteira. Então, vamos lá, ó. Presta atenção aqui. Então, era f de x, eu vou colocar g de x. Então, aonde era x, eu escrevo quem? G de x. Mas o meu g de x vale quanto? G de x é igual a 4x menos 3. Olha aqui o que aconteceu.
Então, eu vou dizer que f de g de x é igual a 2, que multiplica 4x menos 3, mais 1. Faço isso daqui, né? Vai dar 8x menos 6 mais 1. Tá terminado? Não está concluído ainda não. Tá? Menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, f de g de x ela vai ser igual a 8x menos 5. Viram só como é simples? Vamos ver esse próximo exemplo aqui. Sejam f e g funções reais definidas por f de x é igual a x mais 3 e g de x é igual a 2x menos 1. O valor de f de g de x com o elemento 5 é... Agora eu quero resolver a composta para o elemento 5. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Primeiramente, obter f de g de x. Esse aqui é o primeiro modo para a gente resolver. Já já nós vamos ver que tem um modo bem legal também de fazer. Tá? Então, vou mostrar dois métodos e vocês resolvam qual que vocês querem usar. Tá bom? Vamos lá. F de g de x, eu sei que é g de x, que eu venho colocar no lugar do x. Então, quanto que vale meu g de x? Eu estou dizendo que o g de x é igual a 2x menos 1. Então, 2x menos 1 ocupa esse lugar aqui que era, que era o lugar de x. Então, 2x menos 1 mais 3. F de g de x é igual a 2x mais 2. Se f de g de x é igual a 2x mais 2, então, quando eu colocar o elemento 5, eu vou colocar o elemento 5 no lugar de x. 2 vezes 5 mais 2. F de g de x é igual a 2 vezes 5, 10 mais 2, 12. Então, f de g de x para o elemento 5 é igual a 12. E o segundo modo de resolver isso daqui? O segundo modo de resolver aqui é bem simples, mais simples do que esse anterior que a gente viu, na minha opinião, é claro, né? Como a gente tem aqui, ó, a gente quer calcular f de g de x para o elemento 5, o que a gente pode fazer nesse caso? Eu procedo então resolvendo aqui, ó, coloco o elemento 5 na função g, que é a função interna, e eu vou resolver isso aqui de dentro para fora. Então, vou resolver primeiro a função mais interna, que no caso é a função g para o elemento 5, e depois eu aplico na função mais externa, que no caso é a função f. Então, vamos resolver essa função aqui de dentro. Então, g de x é igual a 2x menos 1, só que eu vou resolvê-la para o elemento 5. Então, eu coloco 5 no lugar do x. 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. Olha o que eu faço agora. Pego esse resultado de g de 5 e aplico nesse lugar de x. Então, eu vou colocar aqui f de 9 é igual a 9 mais 3. 9 mais 3 é igual a 12. Portanto, f de g de 5 é igual a 12. Então, pessoal, vocês têm aqui dois métodos diferentes, duas maneiras diferentes de resolver a função composta. Qual método vocês escolherem para mim tá bom, tá bom? Decidam aí. Vamos ver esse exemplo aqui agora. Sejam f de x igual a 2x mais 3 e g de x igual a menos 5, x menos 5 e h de x igual a 3x menos 1. Calcule, olha essa composição aqui, f de g de h de elemento 3. Então, nós temos aqui, olha, três funções. Nós temos uma função dentro de outra função, dentro de outra função, substituindo pelo elemento 3. Estão vendo só que legal? Vamos ver aqui como é que fica essa resolução, então? Agora vocês podem resolver qual método vocês quiserem. No exemplo anterior, eu mostrei dois métodos para vocês. Agora vocês podem decidir qual que vocês vão usar. Vamos resolver então pelo segundo método, né? Olha aqui, ó, essa função mais interna, h de x. Então, h de x eu escrevo ela aqui, 3x menos 1. Eu não tenho o elemento 3 que tem aqui dentro? Então, eu tenho o elemento 3. Então, resolvo pela substituição do elemento 3 no lugar de x. Aplico essa substituição, h de 3 é igual a 8. O que eu faço agora? Aplico esse resultado em g de x. Então, vou colocar o 8 aqui. 8 menos 5 é igual a 3, e pego essa função aqui e aplico então esse resultado nessa nossa primeira função, que é f de x, que é igual a 2x mais 3. Então, se eu pego esse 3, coloco aqui no lugar de x e chego no resultado de 9. Tá vendo? Viram como é simples? É bem tranquilo de resolver isso daqui.
Não tem mistério. Portanto, f de g de h para o elemento 3 é igual a 9. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Sendo f de x igual a x mais 2 e f de g de x igual a 2x menos 3, então g de x é quanto? Olha só, pessoal, isso aqui é um pouquinho diferente, né? A gente não tem o g de x. Olha só, a gente não tem a função g de x, mas a gente tem o resultado dela, que é o quê? A função de f de g de x. Então, nós vamos fazer o quê? F de x é igual a x mais 2, não é essa que nós temos aqui? Então, f de g de x é igual a g de x mais 2. É assim que a gente chega na função de f de g de x. Então, o que a gente faz aqui? F de g de x, está aqui, ó, é 2x menos 3, é igual a g de x mais 2. E o que a gente faz? Esse 2 aqui está somando, passa para o outro lado, diminuindo. Então, logo, eu tenho aqui que minha g de x é igual a 2x menos 5. Grato por sua atenção, até a próxima.